Escuta aqui, isso aqui não é um filme. Verdade, porque é uma série. A produção chegou à Netflix no sequestro do voo 601. Conta a história de um dos sequestros dos mais duradouros e longos em distância da história da América Latina. E fãs de Manifest vão adorar. Então, quer dizer que a série tem passageiros que somem por 5 anos e depois voltam recebendo chamados? Calma que não é bem assim. Mas eu vou explicar o porquê, além de contar a história real por trás da série. É dirigida pelo C.S. Prince e o Pablo González. E em 6 episódios ela narra o angustiante e perspicaz sequestro de um avião colombiano que ocorreu na vida real em 30 de maio de 1973. Foi um sequestro em pleno voo, maior confusão, e as comissárias de bordo precisaram enganar os sequestradores para poder sobreviver. Estava se passando em um momento muito complicado do lado político também. Então, a produção ajuda a mostrar bem o peso dessa instabilidade política pelo qual os países da América Latina passaram na metade do século passado. E o avião saiu de Bogotá, na Colômbia, com destino a Medellín. Só que quando fez sua primeira parada em Pereira, o piloto Jorge Lucena e os 84 passageiros foram surpreendidos por 2 homens armados, o Eusébio Borja e o Francisco Solano Lopes, que anunciaram o sequestro. Os dois foram até a cabine do piloto, anunciaram o sequestro e afirmaram que tinham bombas em uma pasta. Se alguém se atrevesse a fazer alguma coisa, eles iam explodir tudo. Para provar a ameaça, eles levaram a pasta ao capitão e colocaram a mão dele dentro. Depois do processo judicial, o capitão afirmou que sentiu realmente que tinha alguns objetos redondos dentro da pasta, só que não podia confirmar se eram realmente bombas ou eles estavam blefando. Os sequestradores deu instrução para que avisassem a torre de controle de Medellín que eles eram do Exército da Libertação Nacional e que iam explodir o avião com algumas bombas que tinham na maleta se o governo colombiano não libertasse os presos políticos de socorro e não desse 200 mil em dinheiro para eles. E é claro que na série, por ser uma obra fictícia, eles modificaram algumas coisas que aconteceram na vida real. Só que a essência do ocorrido está lá. Eles enfatizam isso no fim de cada episódio, onde diz que essa história é baseada em eventos reais, onde personagens, incidentes e lugares foram criados para efeitos dramáticos e não pretendem refletir a realidade. E a Netflix está sabendo muito bem como adaptar essas situações reais. Basta ver o excelentíssimo Sociedade da Neve, que eu também fiz um vídeo falando sobre o que é real ou não no filme, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. E na história dessa minissérie da Netflix, sim, só vai ter esses episódios, ele difere de alguns fatos. Primeiro, na série apresentaram que são 2 revolucionários armados que sequestraram o voo 601 e ameaçam explodir o avião caso o governo colombiano não liberte 50 prisioneiros políticos e pague um resgate em dinheiro. Quando os líderes políticos se recusam a negociar, os agressores começam a atirar em um passageiro por hora e desviam o avião para cruzar a América Latina. Enquanto isso, o capitão e 2 membros da tripulação tentam enganar os sequestradores e negociam com as autoridades locais. E, em meio ao terror iminente, a tripulação precisa lutar para levar os reféns de volta para casa em segurança. Já na vida real, mais tarde durante o ocorrido, foi descoberto que os criminosos eram paraguaios e não tinham nenhuma filiação política. Eles apenas usaram essa estratégia para despistar a polícia e as autoridades. E na época, o sequestro chegou a ser relacionado com o Exército de Libertação Nacional, que era um grupo de guerrilha urbana que operava na Colômbia na década de 60 e 70. Só que logo foi descoberto que também não era real. Por essas e outras razões, os líderes do governo da Colômbia se recusaram a conversar com os bandidos, deixando essa missão para os negociadores da própria companhia aérea. O Ignacio Mustafa, que era o advogado da empresa, ofereceu 20 mil pela liberação dos passageiros, mas os paraguaios não aceitaram. Enquanto isso, eles continuam obrigando o piloto a mover o avião de um aeroporto para outro para evitar que fosse feita uma operação de resgate. Bom, como vocês podem ver, tudo que eu contei até aqui passa bem longe da trama da excelentíssima série Manifest, que tem um tom de ficção científica e até mesmo algo espiritual. Porém, eu como fã de Manifest, adorei essa série, porque assim como em Manifest, eles mesclam ação, drama e suspense e exploram a complexidade humana e os dilemas morais e situações extremas, com uma abordagem intensa e cativante. E eles têm elementos que mantêm os espectadores à beira do assento, deixando aquela ansiedade por cada novo desenvolvimento da trama. Então sim, eu acredito que o público de Manifest vai gostar. É claro que você não pode ir para a série achando que vai ser exatamente igual, porque é óbvio que a abordagem é diferente. Mas tem esses elementos que eu falei que é interessante. Se você quiser uma cobertura completa sobre Manifest, eu vou deixar aqui nos cards a playlist de vídeo onde tem tudo sobre a série.
Nos anos que se passaram, eu fiz a cobertura completa sobre tudo. E me contem aí nos comentários se vocês assistiram o Manifest e se vocês estão gostando dessa minissérie. E bom, continuando, quando a notícia do sequestro finalmente estoura na mídia, eles decidem liberar 40 reféns, entre eles mulheres e crianças, para passar a mensagem de que não queriam machucá-los. E um fator decisivo para a dupla de sequestradores não ter sido facilmente identificada é que existia um trato com o piloto do avião. A ideia é que eles pudessem desembarcar em lugares diferentes sem que as autoridades fossem alertadas, em troca da segurança da tripulação. Isso sem mencionar que eles estiveram mascarados durante todo o processo do sequestro. No entanto, uma breve interação com um dos passageiros do avião foi o que levaria as autoridades até a primeira pista necessária para identificá-los, porque em meio ao sequestro, eles se comunicaram brevemente com o ciclista Luiz Reategui, o que levou os investigadores a constatarem que eles provavelmente pertenciam à fraternidade esportiva. E de fato, os dois homens, embora tenham realizado o sequestro dentro da Colômbia, eram na verdade do Paraguai, que foram até o país tentar uma carreira de atletas como jogadores de futebol, que não deu muito certo. Então, com isso, eles tentaram conseguir dinheiro sequestrando um avião para assim abrirem um pequeno negócio. Eu nem vou comentar a burrice disso, né? E os dois homens mandaram um piloto levar o vilão a Aruba. No entanto, não havia combustível e óleo suficiente para chegar à ilha caribenha. Por isso, eles voltaram a Medellín. Sobre isso, o piloto afirmou que o sequestrador colocou a arma na cabeça dele e ordenou que ele decolasse, não importava se tivesse combustível ou não. Chegando a Aruba, eles receberam uma quantia de apenas 20 mil e na sequência veio uma declaração do governo colombiano afirmando que não pretendiam mais negociar. Insatisfeitos com a resposta, o avião decolou novamente, dessa vez sem um destino definido. Já no ar, os pilotos foram ordenados a seguir para o Equador e depois para Lima, no Peru. E depois, com essa viagem, o avião estava ficando sem óleo e eles tiveram que voltar a Aruba para poder reabastecer a aeronave. E lá, cerca de 30 passageiros foram libertados. Ainda sem respostas para as exigências feitas, os sequestradores junto com a tripulação decolam novamente. Quando o avião começou a se mover na pista, antes de decolar, alguém conseguiu abrir a porta de emergência na parte traseira da aeronave e várias pessoas pularam no chão se libertando. Novamente no ar, eles sobrevoaram para Costa Rica, para o Panamá e para El Salvador. E passadas 32 horas desde o início do sequestro, eles voltam a Aruba pela terceira vez. E é incrível que as autoridades não fizeram nada com esses caras indo e voltando para o mesmo lugar, mas enfim, né? Lá, a companhia aérea pediu uma substituição da tripulação e ofereceu 50 mil para acabar com o sequestro naquele momento. Os dois aceitaram o acordo, só que decolam novamente. E na capital peruana, eles libertaram 14 dos 23 passageiros que ainda estavam no avião. E nessa altura do sequestro, os paraguaios já não pediam mais dinheiro nem a libertação dos presos políticos. Eles queriam apenas combustível, água e comida. E na parada seguinte, em Mendoza, na Argentina, foram liberados mais 9 reféns. Ou seja, naquele momento, os únicos reféns do sequestro faziam parte da tripulação, não tinha mais passageiros. E depois de outras 2 paradas, o avião pousou em Buenos Aires, na Argentina, no dia 2 de junho. No entanto, apenas a tripulação deixou a aeronave, porque os sequestradores haviam abandonado o avião antes. Um desceu em Resistência, na Argentina, e outro em Assunção, no Paraguai. Mudanças na rota do voo faziam parte de um plano deles para enganar a polícia, porque a tripulação sabia do plano, só que concordou com os criminosos para que eles não levassem comissária de bordo com eles. Isso os sequestradores conseguiram escapar. Só que 5 dias depois do pouso, a polícia paraguaia prendeu um dos sequestradores, que é o Francisco Lopes, que após detido foi mantido preso por 2 anos e depois levado para a Colômbia, onde foi julgado e condenado a 5 anos de prisão. Depois de livre, ele levou uma vida discreta e não se sabe certamente o que aconteceu. Só que foi dito depois que ele morreu em um assalto fracassado a um banco em Buenos Aires, na Argentina. Bandido não toma jeito, né? Fez merda, foi preso, em vez de seguir uma vida honesta, foi fazer merda de novo. Então, teve o que merecia. Ah, nossa, Igor, tá desejando mal aos bandidos. Meu filho é um bandido. Se você defende bandido, então leve pra sua casa. Mas, enfim. Já o Oscar Eusébio Borges desceu em Resistência. Até a data de hoje, 2024, esse cara nunca foi capturado pela polícia e está foragido. E caso ainda esteja vivo, provavelmente ele está vendo a série e rindo da cara da polícia que nunca o pegou. No total, foram 60 horas e 15 minutos, 60 mil quilômetros que percorreu esse voo. Foi um verdadeiro pesadelo para quem estava envolvido. Esse sequestro foi não apenas um dos mais duradouros da história da América Latina, mas também um dos mais longos em questão de distância, tendo passado por vários países diferentes. Eu super recomendo que vocês assistam a série.
Inclusive ela parece com outra aqui que eu assisti no Apple TV, que amei, que é a série Sequestro no Ar, que foi lançada ano passado e vai ter uma segunda temporada. Na trama, a gente acompanha em tempo real o sequestro de um avião em sua jornada até Londres, durante um voo de mais de 7 horas, ou seja, os 8 episódios, ou é 7, uma coisa assim, se passam durante essas 7 horas. E a série mostra a ação movida pelos comissários de bordo e as autoridades em busca de respostas, onde o Sam Nilsson, que é interpretado pelo grande Idris Elba, que é um negociador de sucesso no mundo dos negócios, precisa colocar em prática suas habilidades para tentar salvar a vida dos passageiros. Contudo, o seu plano acaba sendo de alto risco e pode acabar não tendo o resultado esperado. E vale muito a pena você assistir essa série também. Se vocês quiserem, eu até trago um vídeo falando sobre ela. Para isso, vocês têm que me dizer aí nos comentários. E bom, essa foi a história real do sequestro do voo 601. E eu vou ficando por aqui, mas enquanto isso, está aparecendo outros vídeos antigos do canal para você dar uma olhada e ficar atento do conteúdo aqui do Projeção Nerd, tá legal? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!